Gente, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Para quem ainda não me conhece, me chamo Letícia. Eu sou bacharel em Direito, tenho MBA em Controladoria, Auditoria e Compliance. Eu quero agradecer a todos os inscritos que ainda continuaram aqui comigo, tá? Agora eu vou fazer uma série de vídeos, a gente vai ficar juntinho e não vamos ter mais essa pausa tão longa. Mas a pausa foi relacionada mesmo há um tempo a questão de saúde, tanto física quanto emocional, que eu preferi fazer essa pausa, mas agora a gente volta, né? Com uma série de vídeos que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. E eu continuei estudando, né? Estou em transição de carreira, né? Como eu já havia falado antes. E eu continuo estudando sobre compliance, gestão de risco, né? Estou terminando a minha pós de neurociência, comportamento humano, né? Desenvolvimento humano. Então eu venho aprendendo sobre temas de compliance, gestão de risco, integridade e sobre esses temas aqui no canal, né? Eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês o meu aprendizado. Então, eu estou aprendendo e nós vamos aprender juntos sobre isso, tá? Peço desculpa se tiver algum ruído, né? Pela luz também, que tá queimando, pelo jeito, né? Eu liguei e ela ficou meio assim. E se caso o meu cachorro latir, que ele, eu digo o Ted não late, ele grita, né? Daí se ele latir qualquer coisa, vamos focar no conteúdo. Então, a ideia é falar sobre a NR1, tá? De uma forma simples e objetiva, para que todo o público consiga entender. Então, eu também estou aprendendo, né? E nós vamos estudar juntos, né? Em maio, dia 26 de maio, teve a nova redação do capítulo 1.5 da NR1, que trata do gerenciamento de riscos. E é justamente por isso que eu resolvi começar essa série agora. Então, são 13 vídeos, tá? Hoje começamos com o primeiro, que é NR1, o que é e para o que serve. Nos próximos vídeos, o vídeo 2, eu vou falar quem fiscaliza a NR1 e quais as obrigações do empregador. No vídeo 3, assédio, violência e respeito no ambiente de trabalho. No vídeo 4, eu vou falar quais são os deveres do trabalhador. No vídeo 5, o trabalhador pode parar uma atividade perigosa. Acho interessante, né? O vídeo 6, quais as informações a empresa deve fornecer ao trabalhador. No vídeo 7, GRO e PGR, o coração da NR1. No vídeo 8, como funciona o gerenciamento de risco. No vídeo 9, emergências, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No 10º vídeo, a gente vai falar sobre os prestadores de serviços e documentos digitais. No 11º vídeo, treinamentos obrigatórios da NR1. No 12º, vamos falar sobre MEI, o MEI e o EPP, que são microempreendedores e empresas de pequeno porte, que tem uma regra especial, tá? No 13º vídeo, a gente vai falar sobre revisão geral da NR1. E então, a gente vai passar um bom tempo juntos. E hoje eu inicio falando sobre o que é a NR1. A NR1 ela é uma norma regulamentadora, né, que estabelece disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho, a EST. A SST. Né? Ela também estabelece diretrizes e requisitos que o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, tá? E para medidas de prevenção. Então, aqui eu vou fazer uma observação importante. Quando a gente fala atualmente sobre a NR1, muita gente associa a NR1, né, diretamente à norma, à saúde mental e aos riscos psicopacionais. Então, esses temas, eles fazem parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, mas a NR1 não é uma norma criada exclusivamente para tratar de saúde mental, né? Ela é mais ampla. Então, ela trata da prevenção dos riscos relacionados ao trabalho, incluindo riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, ergonômicos e também os fatores do risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então,
A ideia é olhar o ambiente de trabalho como um todo, tá? E buscar identificar aquilo que pode causar lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores. Como exemplo, vou citar exemplos. Uma máquina sem proteção, que pode representar um risco de acidente. Um ambiente com exposição a determinado produto químico, que pode representar um risco químico. Um ruído excessivo pode representar um risco físico. Uma atividade realizada de maneira inadequada pode envolver riscos ergonômicos. Situações sobre sobrecarga excessiva, falta de suporte, baixa autonomia, assédio ou violência no trabalho, assédio de qualquer natureza, pode estar relacionado a fatores de risco psicossociais. Ou seja, a NR1 ela trabalha com uma lógica de prevenção. Então a ideia não é esperar que o trabalhador adoeça ou que aconteça um acidente para depois tomar uma previdência, né? Então, identificar os riscos, né, os perigos, avaliar os riscos e adotar medidas de prevenção é o que a gente deve fazer, né, com a NR1. O objetivo dela, o objetivo está no 1.1 da norma, tá? Esses termos, sim, o termo simples ali, né, a norma estabelece as disposições gerais, né, nessa parte, o campo de aplicação, termos e definições comuns a normas, né, de regulamentadores, diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos, né, ocupacionais e medidas de prevenção e segurança do trabalho. Então, se eu tivesse que resumir a NR1 em uma palavra, eu coloquei assim, ó, prevenção. Né? Então, ela vem incluída de prevenir acidentes, prevenir doenças e agravos relacionados ao trabalho, identificar perigos, avaliar riscos e adotar medidas para controlar esses riscos. Qual a ideia central da NR1? Então, vamos lá. Se a gente traduzir toda essa linguagem técnica para uma linguagem bem simples, nós podemos pensar assim: a empresa precisa saber quais os perigos existem no trabalho. Então, entender quais riscos eles representam e tomar medidas para proteger os trabalhadores, né? Isso é o que não deve acontecer uma única vez, né? Isso não deve acontecer somente uma vez. O gerenciamento de risco ele é um processo contínuo, né? Ou seja, a empresa precisa acompanhar os riscos, verificar se as medidas adotadas estão funcionando e fazer os ajustes quando necessário. E aqui uma mudança bem importante da NR1. A organização ela deve considerar também os fatores de riscos psicossociais, que é o que começou lá, ali em maio, né? Pouquinho tempo. Relacionado ao trabalho dentro do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então a gente precisa prestar atenção nisso, nessa alteração que teve agora recente, que já devem estar todo mundo atualizado. Isso não significa simplesmente perguntar se os trabalhadores estão felizes ou satisfeitos. A análise deve ser feita relacionada às condições e à organização do trabalho e aos fatores que podem contribuir para lesões ou agravos à saúde. Por exemplo, sobrecarga de trabalho, falta de apoio, baixa clareza sobre funções, falta de autonomia, más relações no trabalho, assédio, violência, trabalho remoto ou isolado. O trabalho remoto quando está naquela pressão, tá? Aqui está um trabalho remoto no sentido negativo ali. Entre os fatores relacionados ao trabalho, então, não é simplesmente a empresa precisa deixar todo mundo feliz. Não é isso. É que a lógica é quais as condições de trabalho podem representar um risco à saúde e à segurança dos trabalhadores e o que pode ser feito para prevenir ou controlar esses riscos. Essa é a diferença e é o ponto importante, tá? Quem precisa cumprir a NR1? Agora a gente vai falar sobre o campo de aplicação que fica no 1.2 da norma, tá? A NR1 se aplica às organizações e aos trabalhadores abrangidos de regras de segurança e saúde no trabalho, incluindo atividades públicas, privadas, urbanas, rurais, conforme as condições
previstas na própria norma. Então, nós estamos falando não apenas de uma empresa privada tradicional. A gente fala aqui de empresa pública, privada, urbana, rurais. Engloba um todo. Então, essa parte que teve nova da aplicação, ela entra, da 1.5, ela entra num todo, tá? Rural, privado, urbano, em todos os tipos de empresa. A aplicação alcança diferentes organizações e ambientes de trabalho. E é importante lembrar que o cumprimento da NR1 não dispensa a organização de cumprir outras normas ou outras disposições legais aplicáveis, como regras sanitárias, código de obras e convenções ou acordos coletivos do trabalho, quando pertinentes. Então, independente do que dispõe a aplicação da nova norma na R1, na 1.5, a empresa continua tendo que cumprir a outra parte das disposições, né, que tem, por exemplo, né, as regras sanitárias, os códigos de obras, todos os tipos que tem de regras e normas continua igual, continua a cumprir, e mais essa mais essa nova, né, aplicação da NR1. Então vamos resumir o vídeo hoje, né, de hoje. O que precisamos guardar sobre a NR1? Primeiro, a NR1 ela é uma norma geral, tá, de segurança e saúde no trabalho. Segundo, ela estabelece diretrizes para o gerenciamento de riscos ocupacionais, né, o GRO. Terceiro, a lógica principal é a prevenção. Quarto, o gerenciamento deve considerar diversos tipos de riscos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Quinto, a organização precisa identificar os perigos, avaliar os riscos e adotar medidas de prevenção. E, principalmente, prevenir antes que um acidente ou um adoecimento aconteça. Tá bom? Então, hoje no vídeo 1 era isso, tá? A gente continua com os próximos vídeos nas próximas semanas. Serão 13 vídeos naquela sequência que eu falei no início, tá? Eu quero ouvir também vocês, né? O que vocês acham. Deixe o like, compartilhe se necessário, se acharem necessário, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre quem fiscaliza a NR1 e quais as obrigações do empregador, né? E aí, se você quer acompanhar a série, já fica por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Até, beijo, fica com Deus, tchau!